sinal da função do segundo grau, nós devemos nos ater a dois valores, o da discriminante e o valor do coeficiente A da função. Quando o discriminante, o delta, for maior que zero, a função vai ter valor positivo à esquerda da raiz, ela será negativa no meio, já que ela vai estar embaixo do eixo do x, e vai ser positiva de novo, ela volta a ser positiva no intervalo, será à direita da segunda raiz da função, que ela vai voltar a ficar acima do eixo do x, o gráfico da função. A parte da parábola que está abaixo é sempre negativa, ela tem que estar acima do eixo do x para ela ser positiva. Quando o A para A menor que zero, a função vai inverter. A abertura da parábola vai ser voltada para baixo e ela vai ser negativa à esquerda da primeira raiz, já que ela está abaixo do eixo do x. Ela vai ficar positiva no meio entre as duas raízes da função e vai voltar a ser negativa após a segunda raiz, quando ela volta a ficar abaixo do eixo do x. Quando o delta, a discriminante, for igual a zero, ela vai tocar o eixo do x em um único ponto, ela terá apenas uma raiz real, ela vai ser positiva em todos os intervalos dessa função. Quando o A for maior que zero, ela vai estar sempre acima do eixo do x. Então ela vai ser positiva à esquerda da raiz, no intervalo no meio da parábola e no intervalo à direita da raiz da função. Quando o A for menor que zero, agora ela vai estar abaixo do eixo do x, então ela vai ser negativa em todos os intervalos. Ela vai ser negativa à esquerda da raiz, ela vai ser negativa à direita e vai ser negativa no meio da parábola. Quando o delta for menor que zero, para delta menor que zero, ela não vai ter raízes reais, as raízes vão ser números complexos, números imaginários. Ela não vai ter nenhuma raiz tocando o eixo do x, ela vai estar ou acima, quando o delta for maior que zero, menor que zero, e o A maior que zero, ela vai ser sempre positiva, ela vai estar sempre acima do eixo do x, ela vai ser positiva à esquerda da raiz, à direita e no intervalo do meio. Quando o A for menor que zero, com A negativo, ela vai estar abaixo do eixo do x e não vai tocar no eixo do x. Ela vai ser negativa em todos os intervalos da função. Um exemplo 1 nós temos aqui, o y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Primeira coisa, nós temos que considerar o y igual a zero, então nós vamos ver que x ao quadrado menos 3x mais 2 vai ser igual a zero. Funcionando essa função, nós vamos igualar a zero, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Primeira coisa, nós vamos aplicar a básica, vamos iniciar calculando a discriminante, fazendo d ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 3, vai tudo ao quadrado, tudo vai ser elevado ao quadrado até o sinal. O a é 1, é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. E o c, que é o termo independente, é o 2. Então vai ser o menos 4 que é da forma, o 1 que é o a e o 2 que é o c. Elevando o menos 3 ao quadrado vai ficar 9. Menos 4 vezes 1, menos com mais a multiplicação vai dar menos, então vai ficar menos 4. E esse menos 4 agora vezes o 2 vai dar menos 8. O delta vai ser igual a 1. O delta igual a 1, a raiz de 1 é o próprio 1, então nós vamos ficar que x vai ser igual a 3 mais ou menos 1 divididos por 2, porque o a é 1, vai ficar 2 vezes 1. Para x', quando pegamos os valores positivos, nós vamos ter 3 mais 1 igual a 4, divididos por 2. 4 divididos por 2 igual a 2, a primeira raiz é 2. A segunda raiz, quando for negativo, vai ficar 3 menos 1 igual a 2, divididos por 2 vezes o a, que é 1, vai ficar dividido pelo 2.
Então 2 divididos por 2 vai ser igual a 1. As duas raízes são o 2 e o 1. A parábola vai possuir concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Então continua sendo maior que zero, a parábola dela é para cima. E ela tem duas raízes reais e distintas, são diferentes as raízes, o 2 e o 1 as raízes dela. Então o gráfico dessa função vai ser, ela vai estar com concavidade para cima, ela tem as raízes em cima, são onde ela toca o eixo do x, é o 1 e o 2, e ela vai ser positiva quando ela estiver acima do eixo do x, à esquerda do 1, e quando ela volta a ser positiva depois da segunda raiz do 2, que ela volta para cima do eixo do x. E ela é negativa no intervalo entre as duas raízes, entre o 1 e o 2, quando ela está abaixo do eixo do x. Então, no estudo dos sinais, nós vamos ver que o x, para x menor que 1 ou x maior que 2, o y vai ser menor que 0, vai ser negativo, vai estar abaixo do... O y maior que 0, vai ser positivo, vai estar acima do eixo do x. Quando ela estiver entre as duas raízes, é quando o y fica negativo, ele fica abaixo do eixo do x. E o x igual a 1 e o x igual a 2, o y é igual a 0, isso são as raízes. É quando ela se desloca apenas no eixo do x. No exemplo 2, o y é igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Fazendo o y igual a 0, nós vamos ficar com x ao quadrado mais 8x mais 16, aplicando a Bhaskara para resolver a equação. O delta, o discriminante, o b ao quadrado, que é 8, menos 4, que é da fórmula, o a é 1 e o c é o 16. Podem fazer essa multiplicação. O 8 ao quadrado dá 64, o menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 16, menos 64. Então o delta é igual a 0. Substituído na fórmula, basta. Menos 8 mais ou menos 0 divididos por 2. Nós vamos ter então que o x vai ser igual a menos 8 divididos por 2, o x igual a menos 4. Possui só uma raiz real. A concavidade vai ser voltada para cima, já que o A é positivo. E ele vai tocar o eixo do x apenas uma vez. Só toca, a única raiz que ele tem onde ele toca o eixo do x, onde é o vértice, é o menos 4. Ela vai ser positiva à esquerda da raiz, à direita e no meio da parábola. Ou seja, em todos os intervalos ela é positiva. Está sempre acima do eixo do x. Para x menos 4, que é a raiz, o y é 0. Para x diferente de 4, o y vai ser sempre maior que o 0, sempre positivo. No exemplo 3, 3x ao quadrado menos 2x mais 1. 3x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0, y sempre igualado a 0. Aplicando a Bhaskara, o b é menos 2, o sinal também vai ao quadrado. O a agora é 3 e o c é 1. Resolvendo o delta, nós vamos ter que 4 menos 12. O delta vai ser negativo. O delta vai ser igual a menos 8. Se ele é negativo, ele não tem raiz real, só raízes imaginárias. O A é o 3, ele é positivo, a concavidade dela ainda é para cima. Mas agora o delta é menor que 0, então ela não vai tocar o eixo do x. Como o A é positivo, ela está acima do eixo do x. Ela vai ser positiva em todos os intervalos. Ela vai ser positiva à direita, à esquerda e no intervalo, no meio da parábola. A função será positiva para qualquer valor real de x.